você está me ouvindo agora, é porque o título desse vídeo chamou tua atenção e provavelmente você está desesperado, desesperada para fazer sua prova para enfermeiro, pois foi selecionado. Parabéns para você! Curta bastante esse momento, mas não é isso que você quer ouvir. Você quer saber o que vai cair na prova para você estudar hoje e se dar bem. Então vamos lá. Bom, uma dica bem importante é você saber qual é a referência, qual é a doença que a instituição que você foi recrutada mais atende. Então, é um hospital referência em quê? Esta é a primeira pergunta que eu te faço e é importante que você descubra rapidamente. Muito bom! Se é um hospital referência em maternidade, então você saiba que tem que estudar sobre saúde da mulher, pré-natal, puerpério, cuidados com o RN, quais são os tempos do parto e assim por diante. Então, você vai estar sempre estudando voltado para a área que o hospital atende. Essa é uma coisa muito importante a ser dita. E a partir daí, você vai ter um direcionamento melhor sobre o que estudar. Depois, lembre-se que você é enfermeiro, enfermeira. O que o enfermeiro, a enfermeira faz? Essa é outra pergunta que você deverá responder para se dar bem nessa prova. Porque o que vai ser perguntado na prova, gente, nada mais é do que o que o enfermeiro faz. Eles precisam saber se você sabe trabalhar naquele setor, se você tem uma orientação mínima sobre o que é feito e o que o enfermeiro faz nessa clínica. Então vamos lá. Se é um setor de maternidade, o que é que o enfermeiro faz nesse setor? Como descobrir isso? Tem inúmeras fontes de informação, né? No Google, nos navegadores, artigos falando sobre isso. Então vamos lá, vamos buscar informação. Lembrar também do teu tempo de graduação. O que você estudou sobre isso? Como foi o estágio nessa área? O que você, como enfermeira, fez? O que a enfermeira que estava lá fazia? Então, isso é de suma importância. Se você souber essas respostas, já tem meio caminho andado. Porque o que vai ser perguntado na prova é sobre isso. Então, procure informações a esse respeito. Outra coisa, sistematização da assistência de enfermagem. Nós sabemos que é obrigatório em todo o território nacional o plano assistencial, a sistematização da assistência de enfermagem, a SAE. Então, no geral, eles colocam um caso para vocês, um case. E nesse case, eles vão contar ali um problema envolvendo provavelmente a saúde de uma mulher, seja ela uma gestante ou não, ou qualquer outro paciente, dependendo da instituição que você foi chamado para fazer a prova. Com base nisso, você precisa lembrar do quê? Do como elaborar o diagnóstico de enfermagem. Então, é necessário que você tenha em mãos e na cabeça os principais diagnósticos de enfermagem que envolvem as mulheres no estágio de gravidez, parto, pré-parto, pós-parto, não é mesmo? Então, esses diagnósticos precisam estar na sua cabeça. Depois, a prescrição de enfermagem. O enfermeiro faz prescrição. Quais são os itens dessa prescrição de enfermagem? Então, é comum ser pedido aí 5 a 10 itens da prescrição de enfermagem. E não podem ser itens genéricos, por exemplo, né?
cuidados com risco de queda, cuidados com infecção dos dispositivos intravenosos. Não, gente, eles querem cuidados de enfermagens voltados para o problema daquela paciente, específico daquela paciente com aquela patologia ou com aquele estágio do parto. Então, você precisa estudar uns 4, 5, cuidados de enfermagem voltados para aquela patologia ou para aquela fase do trabalho de parto ou pós-parto, puerpério. Então não basta que você saiba somente os cuidados genéricos, fazer higienização das mãos, encaminhar ao banho de aspersão. Não, você precisa dos cuidados específicos, com a episiotomia, com a incisão da cesárea, com a amamentação, com a pega, com o RN quando chega no quarto. Então são esses cuidados que você precisa estar prescrevendo. Além disso, costuma ser pedido também a ação de alguns medicamentos. Então, quais são os medicamentos mais utilizados por esses pacientes, por essas pacientes? Estude a ação, o que é mais utilizado em termos de dosagem, quais são os efeitos colaterais para você já ter a mão ali se tiver uma intercorrência. Vai ser também perguntado o que fazer diante das principais intercorrências. Então você precisa estudar sobre isso. Eles querem saber se o enfermeiro detém esse conhecimento. É isso que eles esperam na prova, Se a pessoa, se o enfermeiro domina isso. Também sobre escala, algum conflito sobre a escala de trabalho. Então pode aparecer nesse case uma pergunta como essa. Então assim, diagnóstico de enfermagem, bem como toda a sistematização de enfermagem, sempre vai estar nas provas, porque o enfermeiro faz isso. Os cuidados que você tem na escala de serviço, quais são as atividades privativas do enfermeiro, gente? Então, o que o enfermeiro é competência exclusiva dele, que só ele pode fazer? O que é uma dupla checagem? Então, tem pacientes que fazem uso de insulina, mesmo em setor de maternidade. Então, quais são os cuidados? Como faz a dupla checagem? O que é a dupla checagem? Então, precisa realmente estudar tudo isso. Então, você tendo esse direcionamento, da patologia, de acordo com a instituição de saúde que te chamou, sabendo que sempre vai cair sistematização de assistência de enfermagem, sabendo a ação dos medicamentos, você vai ter sucesso na prova e vai se dar bem. Então, a maneira de estudar, como passar na prova, uma das dicas é essa. Em outros vídeos, eu vou falar também de como se preparar emocionalmente para enfrentar a prova. Porque acontece muitas vezes de você ter o branco, o famoso branco. O que fazer? Como não ter esse branco? Como conseguir ter êxito na hora e lembrar e colocar as coisas que você sabe ali na prova. Acontece muito da pessoa ter um esquecimento, não consegue lembrar de nada naquele momento. Então eu vou gravar também um vídeo falando sobre isso. Por isso, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Acione as notificações, senão você fica por fora. E também, se você tem um colega, uma colega que está passando pelo mesmo, indica meu canal, dá uma força aí. E se gostou, faça tudo isso e muito obrigada e até o próximo!